Eita, gente, isso aqui é uma mensagem antes de começar o episódio. Como vocês podem ver, não tem nem convidado, eu não tô nem no estúdio, eu tô assim, sabe, no conforto do meu lar. E eu vim aqui falar sobre o seguinte. No episódio com a Deia Freitas, o episódio número 19, vou até olhar aqui qual que é o nome do episódio, pra gente já falar a coisa toda, né, certinha. Episódio número 19, Lobisomem Nu e o Demônio da Rede, que eu gravei com a Deia e foi maravilhoso. Eu contei a história, a fatídica história da toalha esquartejada. Tinha 8 anos de idade, né, que eu briguei... Ai, meu Deus, lá vem! Que eu briguei com a minha melhor amiga e eu fiquei muito puta com ela. E aí eu tava com a minha segunda melhor amiga, né? Porque tinha essa coisa, você briga com a primeira e você fica com a segunda melhor amiga. E a gente tava na minha casa, e a minha casa tinha uma piscina de plástico, né? Aquelas de bem pequenininha, assim, que a gente usava pra nadar quando tava calor e tal, né? Jogava água, aquela coisa de criança ficar brincando. Sim. Então, a minha amiga, ela ia com a piscina, ela ia muito nadar lá na minha casa, e ela tinha deixado uma toalha lá. E aí, eu tava com muita raiva dela, eu virei pra minha segunda melhor amiga, né? O nome dela era Luana, e falei assim, vamos rasgar a toalha? E eu comecei a cortar a toalha da minha amiga. Meu em Deus! Vários pedaços. Tipo, que vários pedaços. criança problemática, hein? Não, tô com medo. Tipo assim... super vingativa, né? Tava super brava. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Eu me senti muito mal, porque a toalha dela, ela tinha... Sabe aquelas toalhas bordadas com nome? Então era uma toalha super bonitinha, bordada com o nome dela. E eu, tipo, peguei uma tesourona, cortei tudo. E eu fiquei tão mal que eu enterrei no meu quintal, daí. Ai, meu Deus! Eu fui enterrar, tipo, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que pra mim, eu tinha um quintal... Você juntou os pedacinhos e enterrou? Eu juntei em vários lugares diferentes, porque eu ficava assim, se desenterrar aqui, não vai encontrar tudo, vai parecer só que é um negocinho estranho. Olha a mente maligna da criança de 8 anos. E aí, eu entendi. Se você cometer um crime, já vão revisitar esse áudio e falar lá. Quando tinha 8 anos, e o que já esquartejava e enterrava. Nossa, sim, eu esquartejei a toalha. E o que aconteceu? A minha amiga ficou... Eu fiquei muito mal, né? Eu me senti muito culpada. Mas aquela outra amiga também ajudou a cortar ou só ficou olhando pra você atônita? Eu não me lembro, mas a julgar pelo que eu conheço dela... Ela provavelmente não deve ter mexido na tesoura. Talvez ela deva ter usado uma palavra ou outra, tipo, vai, corta. Mas eu não acho que ela teria feito, não, sabe? Tanto que ela se sentiu... Olha isso, é uma loucura essa história. Mas eu fui na casa dela e aí ela teve um lapso de, culpa. Ela contou pra mãe dela, que era minha dentista. Meu Deus. A mãe dela me expulsou da casa delas, falando, não foi legal o que você fez, eu queria que você fosse embora daqui. E aí eu contei pra minha mãe, enfim, resumo da história, né, eu converso com essa minha amiga de vez em quando, assim, com a melhor amiga, né? Com a da toalha. Com a outra eu vi, eu acho que uns 20 anos atrás só e tal, mas é porque a gente nunca conversou mais. Mas com a da toalha, assim, eu tenho ela no Instagram, ela me ama, e a gente tem umas histórias muito maravilhosas de infância. E, deu tudo certo. A minha mãe e a mãe dela conversaram, se entenderam, resolveu, e a gente voltou a ser amiga, nunca mais aconteceu nada, sabe? A gente teve... Eu acho que você deve uma toalha bordada pra ela. Eu acho que a minha mãe bordou uma toalha pra ela. Eu não me lembro, mas eu lembro que ela deu uma toalha pra ela, tipo, deu uma toalha de volta. E eu lembro que eu fui lá pedir desculpas. Mas eu lembro, assim, de ter um sentimento de culpa muito grande, assim, sabe? De ser consumida pela culpa. E mas ainda depois a outra foi e te expulsou. E a outra foi lá, piorou tudo. Contou pra mãe. Eu tava vulnerável na casa dela, me sentindo culpada. Ela não foi legal, não. Mas aí eu contei pra minha mãe, e minha mãe foi um amor comigo, me acolheu. E aí vocês curtiram a história e tudo mais, mas qual que é a questão? A questão, gente, é que vocês falaram assim, mas se a sua amiga tá de boa mesmo, então manda ela gravar um áudio. E aí, eu mandei uma mensagem pra essa minha amiga de infância, pra ela gravar um áudio sobre tudo que ela lembra dessa história. E eu percebi que eu estou há anos contando uma história completamente errada pra vocês. Venho em minha defesa que não era mentira. Foi apenas o que o meu cérebro me dizia.
Então, enfim, eu vou contar agora, vou trazer o áudio dela aqui e vou contar finalmente a verdade. Ou o que é que a gente lembra que é a verdade do que aconteceu naquele dia. Oi, gente. Eu tenho um caso com a Mabê. Quando eu conheci a Mabê, a gente ainda chamava de Nina. Eu a conheci quando nós tínhamos uns 6, 7 anos de idade. Nós morávamos numa cidade pequena, no sul de Minas. E eu lembro direitinho do dia que eu conheci a Nina, que ela chegou na escola. Isso era pré. Eu nem sei se hoje em dia tem pré, né? Mas na escola, na nossa época, era pré. E aí, eu lembro que ela tinha os cabelos longos e eles estavam bem castanho escuro, eles estavam numa trancinha. E essa trança, eu lembro da chuquinha dela, que era uma chuquinha meio branca e vermelha. E a franjinha, bem pretinha, assim, bem bonitinha. E desde o primeiro dia, a gente, né, se conectou. E nossos pais trabalhavam no mesmo lugar, né, nessa cidadezinha, e a gente também morava perto. Então, a gente passava aí, né, os dias na escola juntas e também às tardes a gente brincava, né, juntas, ou na minha casa, ou na casa dela, ou com a galera da rua também, que tinha várias crianças na rua. Então, a gente estava sempre aí, ou na rua, ou uma na casa da outra, enquanto os nossos pais trabalhavam. Eu ia muito para casa da Nina, porque ela tinha Nintendo 64, né? Tinha Yoshi, tinha Mario. Aí na minha casa não tinha, então a gente ia lá. E aí, certa vez, a Nina ia montar uma piscina, né? Daquelas piscinas de plástico, pra gente nadar, né? Pra brincar. Ela falou, vamos nadar na minha piscina. E aí a gente foi nadar na piscina. A gente, né? Tipo, eu acho que tinha mais outra amiguinha nossa. Eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que eu saí da minha casa, né, com as minhas coisinhas, né, com meu biquininho, minha toalha, e fui pra casa da Nina pra nadar. E aí eu passamos a tarde lá, brincando na piscina, e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, a minha mãe perguntou, Natália, cadê a toalha que você levou pra casa da Nina? Aí eu falei, esqueci lá. Aí ela falou, não, volta lá pra buscar. Aí voltei pra buscar. Cheguei lá e falei, Nina, minha mãe falou que eu esqueci a toalha aqui. Vim buscar. Ela falou, mas não tem nenhuma toalha sua aqui. Você não esqueceu aqui. Aí eu falei, mas eu trouxe a toalha pra cá. Ela falou, não, você não trouxe a toalha pra cá, não tem nenhuma toalha aqui. Não tem nenhuma toalha pra te dar. E aí eu voltei pra casa e falei com a minha mãe. Falei, olha, a toalha não tá lá. Só que a minha mãe é daquele tipo de mãe que sabia tudo que eu tinha na mochila da escola, no estojo, né? Todas as canetas, até a borracha que eu tinha. Então, ela sabia de tudo. E ela falou, não, você foi pra casa da Nina com essa toalha. Alguém tá com essa toalha. E aí, minha mãe, inclusive, foi perguntar, né? Cadê essa toalha? E aí, não achamos, né? Na casa da Nina. A Nina continuava falando, não vi essa toalha, não sei dessa toalha. Inclusive, né, minha mãe perguntou pra mãe dela, e, assim, a gente não conseguia achar. E aí, por um bom tempo, a toalha foi procurada, né? Inclusive com os amigos da rua, né? Tinha pergunta, cadê a toalha? Mas enfim, depois de um tempo, né, a gente desistiu, aí a gente continuou brincando, né? A gente continuou aprontando e essa história se perdeu. Aí, muitos anos depois, aí eu diria uns 20 anos depois, eu fico sabendo do caso da toalha. Que aí, a Nina, na época, ela era uma assassina de toalha. Eu não sei porquê. Nesse dia que eu deixei a toalha lá na casa dela, ela pegou a toalha, ela rasgou, esfaqueou, eu não sei, nem lembro como, mas ela vai explicar, e enterrou no jardim da casa dela. Eu acho que vale dizer que na época a gente era tão amiga, a gente ficava tanto tempo juntas, que a gente brigava todo dia e fazia as pazes todo dia, né? Briga de criança. E nesse dia deve ter acontecido alguma coisa, mas assim, eu acho que ela tem que se explicar por que ela é uma assassina de toalhas e ainda ela encobre o próprio crime enterrando a toalha no jardim. Depois que a gente ficou sabendo, a gente começou a rir, né? Porque o que motiva uma criança a ser uma assassina de toalhas? Não sabemos, mas acho que a gente pode deixar a dona do podcast se explicar. Mas eu tenho ótimas lembranças da nossa infância, todas as nossas brincadeiras com o pessoal da rua, né, com seus primos que iam visitar, dos vídeos caseiros que a gente fazia, da agenda da hora. Eu nunca vou esquecer da propaganda da agenda da hora. Até do dia, né, que eu quebrei o braço e foi você, né, que me socorreu, você e sua mãe, e me levaram para o hospital.
enfim, apesar, né, da Mabê ter esse espírito vingativo, eu tenho ótimas lembranças da nossa infância. E eu sempre falei, né, ao longo da vida, que se eu tivesse uma filha, ela se chamaria Marina ou Nina, né? Porque a nossa infância foi tão legal, me marcou tanto, que eu queria esse nome lindo na minha filha, se um dia eu tivesse. Mas é isso, é só pra falar que foram bons tempos, apesar de todas as travessuras. Beijo. Gente, então aparentemente, ao que tudo indica, né, eu sempre conto a história de que ela ficou sabendo, né, que eu enterrei a toalha na época, mas não foi isso exatamente que aconteceu. Na verdade, na época, eu fiz a doida, e aí eu não, assim, confesso que não era assim que eu lembrava dessa história. Eu realmente tinha a ideia de que eu tinha ido pedir desculpas e tudo mais, mas enfim, né, cada um tem uma memória de uma forma, mas de uma forma geral, vocês puderam ver que eu não sou uma pessoa tão ruim. A gente era amiga, a gente brigava todo dia. E todo dia voltava a fazer as pazes. Eu fiquei super feliz dela mandar esse áudio. Achei muito divertido lembrar. A gente teve uma infância muito feliz, muito divertida. A gente brincava demais, a gente jogava videogame, a gente brincava na rua, brincava de queimada. Inclusive, eu e a Natália éramos as melhores da queimada, assim. Então, assim, isso era muito foda. E aí a gente teve esse momento aí, ela até narra, né, como que ela lembra. Ela não colocou nesse áudio, mas eu vou fazer o exposed dela aqui. Que ela narra a primeira vez que ela me viu, que eu tava com uma trança, que eu tava com... Enfim, ela narra exatamente, né, que ela se lembra da primeira vez que ela me viu. E ela sempre fala que ela me viu, ela falou assim, ela vai ser minha inimiga. Ela me contou isso uma vez e eu ri muito. E no fim, nós viramos muito amigas. Então, assim, a gente era muito inseparável, sabe? A gente tava o tempo todo junto. Às vezes eu na casa dela, às vezes ela na minha, mas mais eu na casa dela, porque geralmente era onde tinha gente pra vigiar. Enfim, foi uma infância muito divertida. Natália tem uma irmã mais velha, Elisa, que também fazia parte aí do nosso grupinho. A gente filmava vídeos, o pai da Natália e da Elisa tinha uma filmadora, né? Então pra mim foi muito especial, eu achava incrível a filmadora, era o meu sonho ter uma filmadora. Então, enfim, foi uma infância muito feliz, muito especial. E eu achei que vocês mereciam ouvir aí qual que era o resultado, né, final dessa grande história, dessa grande tour da toalha esquartejada. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora sim, bora pro episódio. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que vocês pediram muito, que é o Bubarim. Amiga, eu preciso dizer, antes de mais nada, que as pessoas, assim, primeiramente que você já estava na minha lista, tá? Em minha defesa, você já estava na minha lista. Segundamente, as pessoas ficaram assim, chama o Bruno Miranda, chama o Bruno Miranda. Eu falei, gente, o que é isso? Quem é Bruno Miranda? Bruno Miranda. E eu tinha um amigo de infância, Bruno Miranda. Eu falei, gente, não é possível. Será que é pra eu trazer o Bruno? Será que eu vou ter que ir atrás dele? Eu vou ter que ir atrás do meu amigo. Como as pessoas sabem meu nome? Tipo, eu ficava assim, como assim Bruno Miranda? O Bubarim. Eu falei, me respeita, vai chamar de Bruno Miranda o Bubarim. Não, mas é que é meu nome de ator, Bruno Miranda. Quando, para aparecer nos créditos, sabe? De séries, dos filmes que eu vou fazer. Ai, galera, não gosto do Bubarim. Não, é meio Beyoncé, né? Poderia usar. Eu poderia usar Bubarim. Só que Bubarim, tipo, a minha irmã, quando eu era pequeno, ela me chamava de Bubarinho. Porque Bruno. E daí, na hora de pensar um nome, eu pensei em Bubarim, assim, um nome pra internet. Ai, que é tão gostoso falar Bubarim. Só que é meu e-mail também. E na hora de eu vou num lugar e tem que pedir o meu e-mail, eu tenho que sempre soletrar. O final a pessoa escreve com N. Eu tenho que dizer que é M de Maria. E daí é difícil. É verdade. Essas coisas de personalidade da internet, é melhor ser Bruno Miranda do que chegar assim, reserva no restaurante, Bubarim, que esse é um Pokémon, sabe? Era isso que eu ia pensar. Mas, enfim, seja bem-vindo, Bubarim. Depois eu vou abrir pra você contar dos seus projetos, das suas coisas, mas agora no início a gente vai falar mais do drama, né? A gente vai trazer o desespero pra cá. E a gente começa com Monstro de Infância.
E eu vou trazer aqui de 2 convidados, de 2 apoiadores do podcast. E primeiro é a Vitória Camargo e depois é o José. Então vamos ouvir aí o monstro de infância deles. Vitória, eu sou do interior de Minas e os meus monstros de infância, eles têm a ver com os traços de crueldade da minha família. Quando a gente era criança, eles gostavam de assustar a gente, então eu vou falar 2 monstros aqui que são totalmente culpa deles. Então, assim, obrigada, família, pelas terapias, né? O primeiro é o Saci Pererê. Eu tenho muito medo dele, porque tinha, né? Uma vez o meu avô falou, vamos ali na matinha do lado de casa, tinha uma matinha do lado da casa dos meus avós. E a gente vai caçar saci. E aí ele juntou eu, minhas 2 primas e meus 2 primos. E a gente foi pro meio do mato com uma peneira, né? Porque tem a lenda do saci. E a gente foi caçar saci. E adivinha? A gente pegou um saci. A minha família teve o trabalho de pegar um bonequinho, cortar a perna dele, fazer a roupinha, botar dentro de uma garrafa, esconder no meio do mato. Essa época que o saci ficou na casa dos meus avós, na estante de TV, nunca houve uma época tão silenciosa na casa da minha avó. O outro era o medo da privada. Por que eu tinha medo da privada? Porque o meu tio, ele pegava a minha mãe e falava, eu vou dar descarga na sua mãe. E aí ele escondia minha mãe. E eu ficava chorando e gritando dentro da privada, chamando minha mãe de volta. Então, assim, tenho família saudável, que nem a minha. Eles fizeram coisa com os meus primos mais novos também, traumatizaram uns coitados no meio do mato, enfim. Tem várias outras histórias, eu posso mandar depois. É uma ameaça. Amo o podcast, muito obrigada por tudo. Amo o Caso Bizarro desde o Modos. Gente... Não, é muito bom que a gente ouve o monstro e automaticamente o cérebro começa a completar, né? Da onde vem isso? Da onde vem o Saci? Gente, sério, o lance do Saci, deles prepararem um bonequinho, colocar dentro de uma garrafa e o avô falar, nossa, vamos sair pra caçar Saci hoje, como se mas nada. Não é legal. É legal. Eu adoraria saído pra caçar um Saci quando eu era criança, sabe? Eu adoraria, assim... Claramente a Vitória não gostou, mas a gente aqui, né, no nosso privilégio de não ter passado por esse trauma. Então, mas eu assisti o Sítio do Pica-Pau do ano 2003, lá que passava. E o Saci, pra mim, é do Sítio do Pica-Pau. Não sei da onde que ele existe. Mas lá tinha isso, de ia caçar o Saci, caçava com a peneira e colocava na garrafinha. E daí gente, ele ficava... Não, tem mesmo, tem essa coisa da peneira lenda, mesmo. Né, do Saci. Só que existem algumas lendas que entendem que o Saci... O Saci é uma lenda do folclore brasileiro geral, assim, não é do sítio, não. Mas tem essa lenda do lance da peneira, realmente, que é muito engraçado. E tem também como se ele fosse realmente uma pessoa de um tamanho normal, sabe? Então é muito louco isso, assim. Aparentemente o dela é nessa pegada mesmo de ser uma peneira. Porque aí você vai ficar peneirando, tipo, areia até parecer um saci. É meio tipo, como assim, né? Que surto é esse? E eu amo o lance da privada, gente. Tipo, eu vou dar descarga na sua mãe. Olha aí, olha o que o tio faz com as crianças, mano. Tipo assim, é muito bizarro. Eu lembro que, tipo, uma coisa que não tem nada a ver, assim, mas que eu falava pra minha prima, ela era 3 anos mais nova que eu. E eu pegava e falava assim, eu vou roubar seu nariz. Aí eu colocava, tipo, passava a mão rápido na cadeira e falava, roubei seu nariz. Ela, devolve o meu nariz! E começava a gritar. E aí eu falava, não vou devolver. E aí, tipo, ela gritava. Aí a mãe dela falava, Marina, devolve o nariz dela. Tinha que devolver o nariz. Tinha que ter um momento de devolver o nariz. Sim. E quando a gente é criança, tem várias coisas que a gente acredita, né? Então, eu, por exemplo, eu fico imaginando você pensar que uma pessoa pode cair dentro do vaso e pensar, nossa, pronto, né? Minha mãe vai desaguar no Tietê e nunca mais vou ver ela. Minha mãe foi... O que aconteceu com sua mãe, então? Ela caiu no vaso, meu tio deu descarga na minha mãe. Tipo assim, normal. Realmente, né? Como a gente tem uma imaginação muito fértil quando criança, a gente não entende, né? Onde que acaba a realidade, né? Onde que para as coisas. Sim. Bom, vamos ouvir agora qual é o monstro ou os monstros de infância do José. Oi, Mabê, convidado. Antes de mais nada, preciso dizer que eu amo você, Mabê. Amo o convidado, seja quem for. Já te amo. E amo o seu trabalho. Admiro muito seu trabalho, Mabê. O meu monstro de infância, como boa criança dos anos 90, eram ETs. E ainda que eu sou do interior, eu sou de Sorocaba, eu
tem, não sei, uma montanha, um pico ali que é muito famoso por ter muitas manifestações extraterrestres, segundo diz a lenda, e eu morria de medo de ir lá. Além disso, eu também tinha muito, muito medo do Mr. M, que pra mim, ele é um ET. Então, assim, uma belíssima de uma criança cagona que tinha medo de ET e tudo que pudesse parecer um ET. Hoje em dia eu adoro ETs e podem me abduzir. É salvação, não é abdução. Obrigadão, Mabê. Continue com esse ótimo trabalho. Um beijo pra todo mundo. Gente, o ET é um clássico, né? Acho que você chegou a ter esse medo porque você é uma criança já do final dos anos 90. Então, não lembro de ser um hit, o ET. Na minha época. Não, era um hit pra crianças dos anos 80. E não sei, o ET era uma coisa mais que eu simpatizava com ele enquanto criança. Eu acho que ali o começo dos anos 2000 era um período de muitas aparições de, sei lá, os Estados Unidos e um negócio assim, como tá rolando agora de novo, né? O comeback dos ETs. Mas eu gostava de ET, assim, não era uma coisa... Era uma relação saudável, assim. Eu acho que... Eu tô tentando lembrar o que tinha nos anos 2000 de desespero, assim. O que era, tipo, o seu monstro de infância, assim, você lembra? Olha, tem uma coisa que me aterrorizava muito, que era... Eu sempre morei em casa e no interior difícil... Imagina, nunca nem tinha entrado num apartamento, mas... Em casas tem a portinha do forro. Pra subir pro forro da casa. E qualquer lugar que eu ia e olhava, eu tinha certeza que tinha um corpo em decomposição por aquela portinha. E daí esse era um grande... sua cabeça. Eu olhava e morria de medo de, sei lá, se eu abrisse ali e olhasse, eu tinha certeza que tinha um corpo. E outra coisa que eu lembrei também, que é um sonho repetitivo, que me causou muito medo também, que eu sonhava que eu tava numa casa chique, assim, numa cozinha toda de mármore, com muitos queijos... tipo, várias peças de queijo. E tinha um mordomo meio maligno, assim. Meu Deus! E eu ficava preso mordomo, nesse lugar. Tipo, segurança dos queijos. E tinha muito queijo. E era uma coisa... Sabe, a vibe aterrorizante de você estar nesse lugar, assim? Não acontecia nada em específico... Em relação aos queijos, nem nada. Mas foi um sonho recorrente de eu estar nesse lugar cheio de queijo. Mas não tinha nada, tipo assim, você, sei lá, um desespero do tipo, eu preciso pagar esses queijos, ferrou. Queijo não é barato, hoje em dia é caríssimo. Mas, gente, que foda! Tipo... era um lugar cheio de queijo e criança também. Eu me sentia perdido ali. E era esse desespero de ficar... nesse lugar com esse homem estranho, com um monte de queijo. Gente, eu acho que tem coisa aí. Acho que você tem que pesquisar. Sonho preso com um mordomo e um queijo. Dá muito medo, assim. Nossa. Eu tive alguns sonhos recorrentes. Tem um que eu tenho tido ultimamente, que é recorrente. Mas agora eu não consigo lembrar, tipo, como é que era. Mas é foda que toda vez que eu acordo, eu já sonhei com isso antes. E aconteceu algumas vezes na minha vida, assim. Acho isso tão maluco. Eu tenho um sonho que era recorrente... Outro sonho que era recorrente da infância. Esse também que me dava muito medo, que era... Eu ficava na casa de uma pessoa, né, de uma mulher que cuidava de mim. Isso era real. E daí a minha mãe ia me buscar. Só que nesse momento, era pra mim o diabo que tinha tomado conta do universo. Claro. E daí a minha mãe, ela ia pisar na varanda dessa mulher pra me buscar. Mesmo tendo o diabo à solta, ela foi pra me pegar. Só que quando ela pisava, a outra perna dela encurtava. E ela caía pra trás e era levada. Meu Deus, e você daí via eu pensei, meu Deus, e foi com Deus. Com Deus não, né? Com o diabo. Com Deus não. E daí, isso, aterrorizante pra mim, esse sonho. E tipo, você fica tenso no sonho. E depois também, eu acordo super mal, assim, quando eu sonho uma coisa ruim com a minha mãe. E hoje eu tenho um sonho recorrente de escola, de que eu não terminei, não, de que eu tô no último ano da escola...
E eu penso, nossa, eu faltei muito, eu com certeza vou ter que repetir de ano. Meu Deus, gente, que tristeza sonhar com escola e que vai repetir de ano ainda. E é sempre esse pensamento de, nossa, como será que é não precisar ir pra escola todo dia? Imagina, já faz 10 anos que eu não preciso. Sim. E é muito doido pensar isso, porque eu acredito muito enquanto tá acontecendo. Sim, e é um sonho não ir pra escola, né? Vamos combinar, gente. É a melhor coisa que existe. Eu, pelo menos, odiava a escola, assim. Pra mim era uma tortura. Os últimos anos eu também já tinha abrido mão, assim. Não dá. E eu tenho um sonho recorrente, acho que eu já até comentei aqui, não vou nem entrar muito nele. Ele começa numa cidade que eu morei, que é Camanducaia. Uma das cidades que eu morei em muitas cidades, e é uma cidade de 15 mil habitantes. Eu tive um professor, eu já contei essa história de várias vezes, gente, porque eu nem lembro mais o que é realidade e o que não é. Mas assim, eu lembro que, tipo, era, sei lá, o dia de levar um animal pro colégio, ou sei lá, numa feira de ciências, ou não era nada disso, e eu tinha encontrado uma cobra na minha casa, tinha colocado ela num pote e fiz um furinho pra ela poder respirar, e levei ela pro colégio. E eu derrubo a cobra, tipo, eu derrubo o frasco e a cobra foge no colégio. E o professor é penalizado, né? Porque, obviamente, isso aconteceu na sala dele, sob a responsabilidade dele e tal. E assim, nada acontece com ninguém se machuca, ninguém morre, ninguém é picado pela cobra, mas a cobra some. Isso é o que aconteceu ali. O meu sonho recorrente é eu voltar pra esse lugar 50 anos depois. E esse professor, descobri que esse professor nunca evoluiu na vida porque ele não superou esse caso. Então eu tenho que conviver com a dor de que eu destruí a vida dele. Olha que horror! E aí eu fico com uma... então é uma sensação de culpa e de angústia muito grande. Eu destruí a vida de uma pessoa. Eu lembro bobeira, mas assim, que o salário dele deu uma diminuída. E aí ele ficou meio desmotivado. Então ele não quis dar aula em mais lugares. Ficou só por ali. Então ele teve uma vida menos confortável e triste, né? Tipo, e assim, eu lembro que, sei lá, a família dele largou dele por causa da... Sabe? Tipo assim, ele perdeu tudo. E eu fui a culpada. Tipo assim, eu fiz ele perder. Só que, era uma criança, né? Uma criança com um potinho na mão. Então, mesmo assim, eu sinto essa dor de que eu destruí a vida dele. E, gente, assim, eu fico feliz de saber que eu nunca destruí a vida de ninguém. Porque é muito pesado sentir isso, assim. Eu sentir no sonho, dói muito, assim. Eu não quero nunca sentir isso na minha vida. Nossa! Tô descansando. Então, mas isso tu leva pra um terapeuta freudiano? Você sai chorando. Mas é isso, eu tenho muito essa coisa, essa culpa. Sempre, o sonho nunca é... às vezes eu até sonho de novo o momento inicial de ter a cobra e tal. Mas o sonho é sempre eu chegando anos mais tarde e descobrindo que o professor teve uma vida pior por minha causa. Nossa, é um thriller psicológico, não é terror isso, né? Eu lembro eu já sonhei isso algumas vezes também, agora depois de adulto esses tempos. Eita. Que eu tinha matado alguém. Tá. Isso foi uma coisa, assim, eu nem vi acontecer e tal. Eu só sabia que eu tinha matado alguém. Tá. E daí eu tava perto de ser pego. E eu fiquei o sonho todo com essa sensação de tipo, nossa, eu não acredito que a minha vida vai ser destruída agora só porque eu matei alguém. Só porque eu acabei matando uma pessoa. E é essa coisa, assim, muito, muito, muito singela mesmo. De tipo, não sei se eu matei por querer ou não. Sim, não sei o que aconteceu. Você não sente culpa. Não. Você, tipo, aconteceu, né? E daí, assim, eu devo ter escondido bem, devo ter feito meu trabalho direito. E eu tava nesse momento de tipo, nossa, eu com certeza vou ser pego. Tá ali, tá quase. E essa sensação ruim de, nossa, minha vida pode ser destruída de uma coisa que, gente, já faz tempo, vamos esquecer. Ai, gente, quem liga? Faz 20 anos. Né? Daí eu sofro. E aí vem a angústia de novo, né? Eu acho que essa coisa da gente sentir angústia dentro do sonho é muito horrível. Nossa. É muito pesado, assim, tipo, é uma culpa, angústia, acho que é isso, né? Diz muito sobre a gente aí. Mas esse não é um podcast de
entender a nossa mente, entendeu? Eu não quero nem entender o que tá acontecendo aqui. Então, bora começar os casos. Já falamos de monstros de infância, acho que temos aí algumas doses de ansiedade e medo. Conta também, gente, se vocês têm algum medo, que não é caso bizarro, mas conta aí pra nós se vocês já sentiram um medo, uma angústia no sonho, se vocês já mataram alguém num sonho. Se mataram alguém na realidade, não conta, por favor. Tô dispensando, mas se matou alguém no sonho, divide, né, como é que é. Às vezes é uma ajuda aí pro Bubarim saber como ele, né, como lidar aí no próximo. Tipo, se eu sonhar de novo, como que eu posso me livrar mesmo dessa fugir. acusação, enfim. Exatamente. Bom, o primeiro caso aqui é desapareci sem querer. Oiê! O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo. E aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters. Oi, Mabê e Bubarim, pode me chamar de Hack. Eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, não lembro. Minha irmã tinha 7 ou 8. Nós crescemos numa cidade do interior do Ceará, que não era muito movimentada, principalmente no fim de semana. Morávamos no bairro central da cidade, ficava perto de uns mercadinhos e da casa da avó. Numa belíssima tarde, minha irmã perguntou pra minha mãe se ela poderia ir pra casa da nossa avó e me levar com ela. E como era só subir a rua, a mãe deixou e lá fomos nós. Até aí, realmente, estava tudo bem. Como eu era bem menor, só me deixei levar pelo fluxo da minha irmã. Quando eu percebi, estávamos muito longe de casa e da casa da nossa avó. Fiquei confusa e perguntei pra ela, a gente não vai pra casa da avó? E ela sabiamente respondeu, hoje a gente vai na casa de uma amiga minha. Gente, que pilantra, né? Acontece que a casa dessa amiga ficava em outro bairro, do outro lado da cidade. 2 crianças sozinhas num domingo solitário iam fazer basicamente uma jornada do Frodo, sem avisar pra mãe e pra nenhum outro adulto confiável. Enfim, fiquei super ansiosa e pensei, legal. Quando chegamos lá, fomos recebidas pela amiga, merendamos, brincamos com o cágado dela e passamos o dia todo lá. E já meio que tinha até uma tartaruga, né? A descrição do dia perfeito. Brincamos, comemos, brincamos com a tartaruga. Quer dizer, acho que o cágado, ele não pode falar tartaruga, né? Não sei agora. É um réptil, talvez? É um réptil. Então... É que pra mim ele é muito uma tartaruguinha, mas não sei se os cágados ficam chateados. Eu acho que sim. Se é Bruno Miranda Bubarim, sabe? Cágado tartaruga, não sei. Bom, no caminho de volta, um primo nosso apareceu de moto e perguntou super preocupado, onde vocês estavam? E a gente só respondeu, brincando. Foi aí que ele disse, sabia que a mãe de vocês tá que nem doida tentando saber o que aconteceu? Ela tá lá na casa da sua avó. Então ele se ofereceu pra nos levar até lá. E aí eu comecei a pensar que talvez algo estivesse acontecendo mesmo. Quando chegamos de frente à casa, Mabê, eu juro, parecia um mutirão. A cidade toda de frente da casa da minha avó. Quando a gente desceu da moto, minha mãe veio correndo abraçar nós duas, chorando muito. E eu pensei, alguém morreu, pelo visto fui eu. Quando todo mundo se acalmou, eu e minha irmã, logicamente, apanhamos. E depois fiquei sabendo do ponto de vista da minha mãe. O que foi que aconteceu quando nós duas saímos da casa aquela tarde? Quando fomos pra casa da nossa avó, minha mãe ligou pra lá 1 hora ou 2 depois, só pra saber se a gente tava lá mesmo. E foi quando a minha avó disse que não tinha visto nem rastro nosso. A minha mãe se desesperou e saiu logo na rua pra ter certeza se a gente não tava vagando adoidadas por lá. Passou na frente do mercadinho e o dono disse que viu a gente, mas não estávamos indo pra casa da avó, e sim pro outro bairro. Eu amei o fofoqueiro. Foi quando baixou o modo fudeu da minha mãe e ela começou as buscas. Ela ligou e chamou muita gente da cidade pra se juntar em grupos e procurar eu e a minha irmã por aí. Ela foi até um pequeno lago que tinha atrás da nossa casa. Porque na cabeça dela, minha irmã me levou até lá pra ver, me empurrou lá embaixo. Eu comecei a me afogar, ela pulou pra me salvar e nós duas morremos afogadas. Sim, ela criou toda uma fanfic de que eu fui morta pela minha irmã no lago. Confesso que essa parte me dá muita dó, porque deveria ser um desespero muito grande pensar logo no pior de tudo. Enfim, meu pai ligou pra um cara que trabalhava num bar que ficava na entrada da cidade e comunicou dizendo que se visse algum carro com 2 crianças, era pra parar. Eles pensavam que a gente tinha sido sequestrada.
e nós só estávamos olhando o cágado nadar de boas na casa da menina. Minha mãe disse que pediram para anunciar no rádio que estávamos sumidas. E até hoje eu não consigo acreditar que eu causei esse caos todo na cidade só com 5 anos. Enfim, ficamos de castigo por um longo tempo, mas essa é a história que eu mais conto para as pessoas quando conheço. O dia que eu desapareci sem querer. Olha. Gente, e assim, é foda, porque eu me coloco muito no lugar da mãe. Sim. Eu ficaria desesperada, assim, eu faria provavelmente tudo que ela fez. E eu acho muito engraçado porque, às vezes, até pra entender de cultura, né? Às vezes a gente vê um caso, assim, sei lá, de uma pessoa que desapareceu, uma criança que desapareceu em outros países. Às vezes eles demoram pra noticiar, pra falar sobre, porque tem muito dessa independência. E eu acho que o brasileiro não tem isso, entendeu? O brasileiro, assim, eu quero saber, é minha filha, eu quero saber onde tá. E eu acho que a gente tem essa coisa mais passional, assim. Você vê, a mãe, são 2 crianças. Elas falaram que iam na avó, mas pode ser que elas tenham mudado de ideia, foram brincar e tal. E mesmo assim, não, chamou a cidade toda, mandou avisar pra não fugir da cidade, ligou pra rádio, chamou todo mundo. Tipo, é passional, é muito passional, né? Essa família, cara, faria de tudo pra encontrar essas crianças, assim, achei isso muito foda. Eu fiquei pensando, tipo, lembrei primeiro, eu criança, quando a minha mãe atrasava e eu ficava morrendo de medo, e eu pensava tudo de horrível que poderia ter acontecido. Sim. Porque eu cresci só com a minha mãe, então meio que quando ela saía eu ficava sozinha em casa, e daí se chegava à noite e ela não tinha voltado, que ela tinha ido, sei lá, no mercado e foi fazer outra coisa, eu começava a ficar desesperado. E, hack, eu tenho uma coisa pra te falar. Isso já aconteceu comigo também. De você fugir? Ai, meu Deus. Foi eu e a minha vizinha da frente, que a gente tinha tudo a mesma idade, assim. Ela da frente e a do lado também. E daí a gente, eu não sei da onde, a gente decidiu ir dar uma volta pra visitar um amigo meu da escolinha. Isso, eu acho que era creche ainda, então devia ser mais ou menos a cidade, uns 6 anos também, por aí. E daí, assim, eram umas 4 ruas pra baixo, só que eram ruas longas, assim, era quase no centro da cidade, a gente morava num bairro que era um pouco pra cima. E daí a gente ficou lá um tempo e brincou um pouquinho com eles e tal, e tava voltando, como se, ó, tá tudo normal. Bem. Porque eu e essa amiga, às vezes a gente saía na rua pra vender mexerica. Do nada. A gente batia nas casas e vendia. E daí, tipo, geralmente a pessoa dava 20 centavos. Sim. Super mal pagava a mexerica que eu colhia lá de casa e saía pra vender. Sofria com a mexerica e tava lá pra... E daí a gente comprava bala e tal. Então na rua tava tranquilo, porque cidade do interior e tal. Sim. Quantos habitantes, mais ou menos, assim, pra gente ter uma ideia? Hoje acho que tá com 60, mas na época talvez uns 40 mil. Tá, é pequenininho. E daí a gente tava voltando e na volta olhamos a polícia na frente das nossas casas. Meu Deus! E obviamente as 2 famílias envolvidas todas na rua também. E de fato ela ficou... A minha mãe não era de me deixar de castigo assim, mas ela ficou semanas de castigo. E a minha mãe, óbvio, brigou muito comigo, mas chegou lá também, tava todo mundo desesperado. Não lembro quanto tempo a gente ficou fora, mas a gente realmente saiu sem avisar e chegou até a polícia, foi envolvida nesse caso. Não, e é foda, porque assim, também tem essa coisa de que na nossa época, né, não tinha essa coisa do Zap. Quer dizer, nem sei se eu criança, minha mãe também não ia me deixar um celular comigo, mas assim, você tinha meios mais... tranquilo, sabe? De você, sei lá, ter o grupo da escola. Você mandar uma foto, gente, minha filha tá na casa de alguém, sabe? Sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque essa mãe, por exemplo, que ficou procurando na cidade toda, mas ela não procurou na casa da amiguinha, né? Da filha. Talvez se ela tivesse um grupo de Zap na época, alguma coisa assim, fosse mais fácil. Não, se tivesse filho... eu ia colocar uma AirTag no tornozelo dele. Gente, já falei várias vezes que eu queria colocar um AirTag no meu afilhado. Olha que doida, no tênis, assim. Não, eu super colocaria. Se eu tiver também. Um filho, até uma idade
onde ele queira uma privacidade... Até uns 21 anos, mais ou menos. Gente, eu deixaria essa AirTag, colocaria. ou acho que o celular mesmo, hoje em dia, dá pra fazer isso. Dá. Eu compartilho minha localização com a minha mãe, e eu obrigo a minha mãe a compartilhar a localização comigo. Tipo, ela não queria de jeito nenhum, e eu obriguei. Eu nunca olho, eu falo, mãe, eu nunca vou olhar onde você tá tudo bem, você pode ficar escondida. Mentira, tinha uma época que eu olhava e falava assim, tá no Paris, né, tá passeando. Tá no Brás, né, eu sempre dava uma zoada nela. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. O meu Mas irmão... eu acho importante pelo menos uma pessoa ou duas saberem onde você tá, sabe? O meu irmão, ele me deu um AirPod que ele não descadastrou do celular dele pra me dar. E daí eu cadastrei no meu e marca como se eu tivesse furtado. Normal. E daí aparece, tipo, Eduardo pode ver a sua localização e, tipo, onde tá o AirPod dele. E daí, enfim, ele tem a minha localização hoje porque ele não excluiu do dele e parece que eu roubei. Mas é bom, eu acho que é bom a gente deixar essas coisas, assim. Sei lá, pelo menos uma pessoa, né? Toda aquela coisa de, você vai num date, você compartilhar a localização, compartilhar informações. Eu sempre sou a favor disso. Mas eu lembrei de uma história que tinha completamente esquecido já, de algo mais ou menos parecido, assim. Quando eu morava nessa cidade que ficava aqui perto de São Paulo, mas é uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. Eu morava numa casa que ela ficava... Atrás da casa ficava um morro. E era um morro muito gostoso, assim, de passear, tinha um pasto. Tipo, era um mato baixinho, assim. Tinha a parte do mato alto, mas era um mato baixinho pra sentar, comer, fazer um piquenique, fazer um negócio legal. Os meus primos, né, eu tenho vários primos aqui em São Paulo, e eles iam me visitar. Então, meu tio pegava as crianças, né, os 2 filhos dele, e ia pra Camanducaia, pra essa cidade, pra poder me visitar e tal. E assim, eu não sei porquê eu tinha aula e eles não. Não sei se é porque as férias escolares deles eram um pouco mais cedo, ou se era tipo um feriado em São Paulo que não era em Minas Gerais, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque eu sei que várias vezes eles iam e eu tinha aula e eles não. E aí, alguém avisou minha mãe de que eu não tinha aparecido no colégio. Alguma coisa assim, tipo, a Marina não foi hoje na aula, né? Não sei o que. Ela, como assim não foi? E aí, depois... Só que ela não ficou preocupada, porque meu tio tava aqui, estavam os meus primos e tal. E aí, depois ela foi entender o que aconteceu. E foi o seguinte, meu tio, ele era muito da zoeira, assim, ele era muito criança. E ele chamou todo mundo pra ir no piquenique. E ele esqueceu que eu tinha aula. E aí, não, ele esqueceu. E eu esqueci. Tipo, minha mãe sempre acha que eu dei o golpe, porque quando eu era criança, eu tentava, e isso é verdade, gente, eu tentava todos os dias dar um golpe pra não ir na aula. Todos os dias mesmo. Eu odiava colégio nesse nível. Tipo, todos os colégios que eu estudei, todo dia eu falava pra minha mãe. Tinha até uma piada que eu falava assim, não, o diretor ligou, disse que eu não preciso ir e tal, que tá tudo bem. Mas eu falava, tipo, eu tô com dor de cabeça, tá muito frio, deixa eu faltar hoje. Eu sempre faltei muitas aulas, porque eu simplesmente não gostava de ir. Mas esse dia eu realmente esqueci. Juro, foi assim, não foi golpe não, porque quando eu quero dar o golpe, eu assumo. E nesse dia, eu realmente, tipo, ele chamou, a gente foi lá, fez o piquenique, a gente passou a tarde toda no piquenique e eu esqueci. Tipo, de repente, eu chego em casa aqui, minha mãe, Marina, você não foi na aula hoje? Eu, nossa, aí meu tio, meu Deus, não sei o que, a gente, tipo, lembrando ali. Então, e foi muito engraçado, né? Porque ele era um adulto do rolê, mas ele era, tipo, zero responsável nesse sentido, assim, porque ele era muito brincalhão também. Então foi muito engraçado. Eu lembrei que o meu tio também, uma vez eu fui na casa dele, tava eu e outra criança, não lembro quem que era, se era filho dele, sei lá. Ele deu pra gente tomar aquele aspirina infantil, sabe? Que tinha um gostinho bom. Tem um gostinho bom o infantil. Sim. E só depois ele descobriu que eu era alérgico. Ai, meu Deus. E ele deu pra tomar, não porque a gente tava doente, porque era docinho. E daí, tipo, pega um aí, come. E daí eu fiquei todo inchado e minha mãe quis matar ele. Então é uma coisa de tio que às vezes se perde, né? No personagem se perde de muito adulto. No personagem. Ai, meu Deus. Vamos, bora pro próximo caso? Abre o portão, Guilherme. Olá, Mabê e Bubarim. Meu nome é Lorena.
Hi, Lorena. Moro no interior de São Paulo e hoje vim compartilhar com vocês meu caso. Sou recém-casada e moro com meu marido. Certa noite, nos deitamos razoavelmente cedo, por volta das 23 horas, como de costume. Meu marido já estava no 10º sono e eu demorei a dormir. Algumas horas depois, ouvi nitidamente um carro parando lentamente em frente de casa. Detalhe, a janela do nosso quarto é voltada para frente da casa. Estava tudo silencioso e acompanhei com atenção o som, ainda com os olhos fechados, até que o mesmo estacionasse de vez. Era o barulho do carro do meu pai. Um Gol G6 2015, inconfundível aos meus ouvidos já acostumados. Nessa hora, lembro do meu corpo gelar. E numa prece rápida, pedi a Deus para que não fosse nenhum membro da minha família, pois já era de madrugada e não faria sentido uma visita àquela hora. Se fosse isso, obviamente, seria para dar uma notícia ruim. Para o meu desespero, ouvi a voz da minha mãe no portão, como que se lamentando e chamando pelo meu esposo. Guilherme! Que desespero. Nossa, eu já ia estar cagando aqui. Senti um frio na espinha e pensei, não é possível. Se for aqui mesmo, vai chamar novamente. Nesse momento abri os olhos aflita, esperei por mais um chamado, torcendo para que fosse só um sonho. Não ouvi mais nada durante alguns longos segundos. Assim que consegui fechar os olhos novamente, pro meu desespero, a voz voltou a se pronunciar. Dessa vez na porta da sala de estar. Guilherme, abre a porta! Por favor! O mesmo tom de choro na voz. Levantei num pulo e me virei pro lado para chamar o meu marido. Cheguei a abrir a boca e formular a frase na minha mente. Mas antes que eu falasse, pensei em como não fazia sentido alguém ter aberto o portão, que era extremamente barulhento, e já tá na nossa sala. E como a minha mente racional tava a todo vapor, também constatei que eram vozes diferentes. Mas mesmo assim, me arrepiei inteira. Fechei os olhos com força e abracei meu marido torcendo para que aquilo parasse. Até hoje, quando conto pra alguém, me dizem que foi só um sonho, mas eu tenho certeza do que eu ouvi e certeza de que estava acordada. Gente. Nossa. Olha, Lorena. Ai, Lorena, viu? E tchau, Lorena, porque eu não vou lidar com isso aí, não. De você. Você, olha, gente, que pavor, né? Ouvir uma pessoa chamando assim perto. Eu ia ficar apavorada. Nossa, eu também. Pera, não sei o que. Não, e assim, o que mais me deixou doida é que, tipo assim, a pessoa vai chegando mais perto, né? Isso. Já pensou se chegasse ali no quarto? Não, pra mim, assim, só o desespero de imaginar que é um parente chegando. Nossa, ali a minha cabeça já ia formular tudo de ruim que aconteceu com toda a família. Eu tenho... acho que é normal, né, também. Todo mundo deve pensar dessa forma. Então eu já ia começar a me desesperar. Mas você acha que foi sonho ou não? Cara, eu não sei, porque eu... Já teve vezes que eu ouvi alguém... Sabe essa coisa de ouvir alguém te chamar, você olha, ou alguém falar alguma coisa, aí você fala que foi, a pessoa fala, não, nada, não falei nada. Eu tenho muito isso. E às vezes eu acho que é só a minha cabeça fazendo uma coisa, sabe? Tipo, fazendo uma voz, fazendo alguma coisa. Mas eu sempre, eu sempre tô certa do que eu ouvi, assim. Então, eu não sei se é muito, tipo, a nossa mente mesmo, pregando uma peça, um sono. Ah, é que às vezes tem uns sonhos que são muito reais também, né? Uma vez eu sonhei que eu tinha ido no BBB, que eu tinha participado do BBB, só que eu saí muito cedo e daí ninguém já lembrava de mim. E foi um sonho muito real. Que, sabe aqueles segundos, assim, que você acorda e você começa... Eu fui pro BBB? Juro por Deus que isso aconteceu. Sim. Óbvio, né? Durou 5 segundos. Sim. Só que... Eu tenho um pouco disso, de um sonho ser tão real que você se questiona. Sim. Inclusive, eu tenho medo de ficar louco, porque é essa mesma sensação. Sim. De você perder a noção do que é a realidade, né? E fiquei super triste de ter saído logo no começo e ninguém mais lembrar de mim. Ninguém mais lembrar. Não, com certeza. Eu acho que tem um pouco disso, da cabeça pregando peça. Que a mente é muito louca, gente. A minha... como eu tenho ansiedade muito forte...
Eu já vi coisas acontecerem que, assim, é bizarro, assim, sabe? Coisa de eu virar e falar assim, não, eu tô parando de respirar. Eu vou morrer. Tipo assim... Sabe? Tipo assim, não é minha mente que tá falando um negócio pra mim, sabe? Tipo, você tá no início lá da Covid, do lockdown e tudo mais. Teve um dia que eu decidi que eu tava morrendo de Covid. E não tinha nenhum indício, nada sugeria nada. E eu falei, não, eu tô parando de respirar, eu não consigo respirar. E tipo assim, aí eu lembro, minha mãe que já é acostumada, né? Ela falou assim, Marina, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um videozinho. E eu falei, não, quero ir pro hospital, preciso ser entubado. Assim, totalmente drogada, como diria o meme lá da Fernanda Torres. Aí minha mãe falou assim, vou pôr um videozinho aqui pra gente assistir rapidinho. Ela pôs um videozinho, aqueles videozinhos, passa uma florzinha, uma coisa e tal. Aí na hora que terminou o vídeo, vamos pro hospital. Marina, esse vídeo tem 5 minutos. Se você não estivesse respirando, você tava morta agora. Então, será que talvez você esteja respirando? E só você, sabe? Tipo assim... e aí um ataquezinho de pânico, É um ataquezinho de pânico, assim, básico. Mas eu acho que a nossa mente, ela pode criar umas coisas muito fodas, assim, sabe? O problema nesse caso dela é que quando você leva um susto dormindo e você dá essa despertada, automaticamente o seu corpo, ele libera essa... Não é serotonina, como é que é? Quando... É a dopamina, não? Não, é aquele que deixa... assim... bem ligado. Adrenalina. Libera essa dose de adrenalina no corpo que, assim, você fica completamente ligado. Sim. Ou seja, o segundo chamado é difícil que tenha sido sono, né? Tipo, sonho, de fato. Então, não sei. Lorena, conta pra gente como é que foi esse negócio aí, porque, sei lá, pode ter sido... uma coisa mais maligna do que a gente tá imaginando. Ou você negou, tipo, socorro a alguém que precisava e a pessoa morreu, também tem isso. Mas morreu na sala dela, né? Vamos pro próximo, então, que é o fantasma da TI. Oi, Mabê, Bubarim. Meu nome é Edson, sou de Curitiba, tenho 22 anos e o meu caso aconteceu comigo na minha adolescência. Eu sempre tive uma relação muito estranha e curiosa com o sobrenatural. Meu pai é católico, não praticante, e quem realmente me mostrou uma religião foi a minha mãe, que é evangélica. E ela sempre me levou na igreja. E nessas idas na igreja vi de tudo, desde caso de possessão demoníaca, até que um dia uma menina que era tida como possuída ficou me olhando a noite inteira na igreja. Então pra mim não era estranho, porém eu sempre percebi que eu via muito vulto, principalmente quando a minha mãe cantava música gospel. Específico. Não sei porquê, mas quando ela começava a cantar era certo que eu ia ver uma coisa. Mas até aí eram vultos, tudo meio amorfo. Eu fui crescendo, me distanciando da igreja por questões pessoais, eu ser gay, e por realmente já não acreditar mais nas coisas. Um dia os meus pais e o meu irmão mais novo resolveram sair, não lembro pra onde, e eu fiquei em casa sozinho. Até aí tudo bem. A noite foi passando, eu fiquei na sala vendo TV, quando resolvi fazer um miojão porque a fome tava brava. Fui até a cozinha, que é dividida com a sala por uma simples ilha, e fiquei fazendo miojo enquanto olhava pra TV de longe. Foi quando eu estava na cozinha que eu escutei um barulho muito estranho, que vinha do meu quarto, que ficava do lado da cozinha. No meu quarto tinha aquelas mesas antigas feitas para computador, que a parte do teclado ficava embaixo, tipo uma gaveta. Enquanto eu estava na cozinha fazendo miojo, eu escutei essa parte sendo puxada. Logo em seguida, eu consegui ouvir as teclas sendo tocadas, como se alguém estivesse escrevendo algo no teclado. Era muito nítido o som. Meu coração começou a acelerar e eu já tenho arritmia cardíaca. Comecei a ficar muito mal. Eu tava na cozinha e só a ideia de ir pra sala e ter que passar pelo pequeno corredor que dava pro meu quarto me deixava muito aflito. A última coisa que eu lembro foi que eu simplesmente me agachei no chão e deitei ali mesmo. Um tempo depois eu fui acordado pelos meus pais que me encontraram deitado no chão da cozinha. Não esqueço desse dia até hoje. Tem outras histórias que não são tão malucas como essa, igual quando eu tava sozinho na rua voltando da faculdade de noite e vi um cachorro muito grande na minha frente. Eu sabia que ele ia me atacar. Ele começou a latir e veio na minha direção. E eu, o maior cético de Curitiba, no momento que precisava de ajuda, gritei bem alto: Deus! E pasme, esse cachorro enorme que vinha na minha direção, ao chegar perto de mim,
soltou um grito de dor. Deus deu um chutão no cachorro. Deus deu um chutão no cachorro, coitado. E eu ali parado, estático e com medo. O cão deu meia volta e saiu correndo. Enfim, tudo normal. Foi isso, espero que gostem da história. Amo o podcast. Gente do sério. Olha, era ninguém mais, ninguém menos que Zíbia Gasparetto escrevendo mais um romance. Meu Deus, eu era muito viciada nas Zíbia Gasparetto, gente. Ela é espírita, né? Escreve livros de espírita. Eu acho que ela morreu já, a Zíbia Gasparetto, eu acho recentemente. Que morreu também. Mas ela é a maior escritora espírita, assim, e, tipo, produzia 1 milhão de livros, porque era tudo os espíritos que ditavam pra ela. E ela psicografava. Né? Aquelas coisas todas. Eu lembro muito bem de um livro que chama Quando a Vida Escolhe, que eu amava. Mas sei lá se eu ainda ia gostar hoje em dia, porque não sei, né? Fazia muito tempo que eu li. Mas, gente, tantas camadas, né? Você tá fazendo um miojão, e aí tem, sei lá, um espírito gamer. Abre o seu computador, começa a digitar, eu não sei. E aí ele, tipo, ele não consegue lidar com a situação. Ele, tipo, ele não come o miojo, ele não volta pra sala, ele não vai pro quarto ver, ele deita no chão e dorme. Tipo, eu achei isso maravilhoso. Ele sabe aquele meme, tipo assim, eu não vou lidar com isso. Eu não sou obrigado. Ele fez isso, ele falou, eu não vou lidar. Não, ele fez o certo, porque filmes de terror acontecem com pessoas que vão verificar o que tá acontecendo. Se elas só paralisassem, estariam todos vivos aí exatamente. Hoje, né? Eu achei que ele fez assim, ele meteu o louco, falou, cara, eu não preciso disso, eu vou deitar aqui no chão da cozinha, foda-se, você continua aí digitando. E dormiu, gente, quem consegue dormir com esse pavor, com esse pânico? Me pareceu que, tipo, deu uma baixa mesmo de energia nele, sabe? Quase como se, tipo assim, puta, meu, fudeu, vou ter que dormir agora. E é isso, porque... né, nessa adrenalina, nesse medo, você não dorme também. Então eu achei muito estranho ele ter conseguido dormir. Pra mim, baixou a energia dele. Ele falou que ele sente, que ele tem essa coisa, né, de ver vultos e tal. Talvez tenha sido uma coisa mais intensa aí, e o bichinho teve que deitar. Eu tava lembrando, né, que hoje eu mudei recentemente. E pra ir no banheiro, eu tenho que passar e, tipo, olhar para um corredor muito longo. E daí, assim... Nunca vi nada, não sou uma pessoa sensitiva, só que eu passo olhando pra baixo. Pra garantir que realmente eu não vejo alguma coisa. Tipo, porque olhar pra esse corredor grande, não sei, passar e olhar pra ver o que tem, é pedir pra ver um espírito. Sim. E tem uma coisa também que eu conversei com a Tulin, que a gente faz o Eu Que Lute juntos, podcast, que é um medo que ela tem e que eu tenho também, que é... medo de se olhar no espelho e a cara tá deformada. Nossa. Você sabe isso? Você já ouviu? Você sente? Já. Eu não tenho esse medo. Meu medo é olhar no espelho e ver outra pessoa. Tipo, junto comigo. Não, isso não penso. Não pega. Eu penso em olhar pra eu mesmo e a minha cara tá toda estranha, tá toda... Daí eu nunca me olho no espelho também quando eu vou no banheiro. Eu lavo a mão olhando pra baixo e saio... Eu não gosto, tipo assim, eu gosto de... Eu preciso acender a luz. Se eu tiver com a luz apagada, eu começo a olhar no espelho, daí eu fico identificando, tipo, aquilo ali é um olho. Aquilo ali, sabe? Tipo, começa a pirar, assim. Então eu preciso acender a luz. Aí, tipo, se eu vou olhar... É que o meu banheiro, tipo... Eu não sei o tamanho do meu banheiro, mas 80% do meu banheiro é espelho. Eu não sei o que aconteceu com a pessoa que morava lá, que ela colocou um espelhaço, assim. Espelhaço. Então, eu acendo a luz, eu tenho que olhar todo o espelho pra ter certeza que não tem ninguém ali no banheiro. Tipo assim, é muito louco no reflexo, e aí sim eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu comprei um phone de rolo grandão assim, que sei lá, 2 metros talvez, de almofada. E dependendo da forma que eu deixo ele em cima do sofá, aparece uma pessoa. Daí eu tô tomando muitos sustos quando eu passo e olho e, meu Deus. E olha rápido, né? É foda. Bora pro próximo? Próximo caso é: Jesus voltou pra assombrar a Luísa no Canadá. Oi, Mabê e Bubarim. Meu nome é Laís e estou morando no Canadá e por enquanto aqui estou trabalhando ajudando uma mulher a cuidar de algumas crianças. É uma home care,
Tipo uma creche, mas na casa dela. Tipo o filme Creche do Papai, com Ed Murphy. Eu amei. E as crianças ficam no basement, o famoso porão. Mas não é aquelas coisas tenebrosas igual havia nos filmes de suspense. Eu, inclusive, moro em um e, na verdade, a maioria parece um apartamento. Enfim, eu tava com as crianças nesse basement e uma das crianças, que eu vou chamar de Luísa, que inclusive é a neta da dona da home care, de 2 anos, tava brincando, gritando, correndo, como de costume, mas aí, do nada, ela vem na minha direção pedindo colo e me fala com voz de medo que tinha alguma coisa na porta. Ela já fala muito bem, mas mesmo assim tem muita coisa que é difícil entender. De primeira eu tinha entendido que ela tinha falado monstro. Pedi pra ela repetir, aí pensei, ela pode estar dizendo moço, né? Não monstro. Afinal, ela estava apontando para um lugar específico na porta. Aí, com frio na barriga, já perguntei, é um moço na porta? E ela, um homem na porta. Meu Deus, apavorada. Eu falei que não tinha ninguém, não havia mais ninguém na casa naquela hora. Mais tarde, aconteceu uma situação parecida, só que no andar principal da casa. Estávamos na sala e a Luísa, do nada, novamente, parou tudo o que estava fazendo, veio correndo pedindo colo, dizendo que estava com medo porque tinha um homem ali. Ela apontava para o meio da sala, onde, de novo, não tinha nada. Obviamente, morri de medo mais uma vez, mas tranquilizei a Luísa e disse que não tinha ninguém. Quando a Paty voltou, a avó e dona da home care, contei tudo o que aconteceu. Ela riu e brincou no primeiro momento, mas depois disse que também ficou preocupada, porque ela estava notando que a Luísa estava já há alguns dias sentindo muito medo de tudo, até de brinquedos, e brinquedos fofinhos, tipo ursinhos. Eu também tinha reparado nisso, mas não achei que fosse nada, porque, né, até aí tudo bem. Alguns dias se passaram, e desde esse episódio do homem, a Luísa nunca mais tinha falado nada parecido, mas continuou com medo de alguns brinquedos. Por exemplo, ela tá brincando com uma tartaruga de pelúcia, aí de repente ela diz que tá com medo. E eu pergunto do quê? E ela diz, é da tartaruga. Porém, depois de umas 2 semanas, ela voltou com essas visões, bem similar à primeira vez. Estávamos no basement e ela também apontando pra porta, me diz chorando, ele vai pegar eu. E pergunto, quem? E ela diz, Jesus. Isso mesmo, Jesus. Ela volta a repetir, mas agora em tom de pergunta. Jesus vai puxar eu? Eu fico quase sem reação, mas pego ela no colo e conforto, dizendo que não, Jesus é bonzinho, não tem ninguém ali e tudo mais. Mas aí a Luísa me surpreende mais uma vez. Ela vai correndo até a porta e desbrava batendo os pezinhos. Que foi, Jesus? Tenho vídeos registrando a Luísa afirmando que viu logo em seguida das 2 situações, porque queria provar o que eu vi. Nisso, consegui filmar o momento maravilhoso dela com medo, mas indo até a porta tirar satisfação com Jesus. Gostaria muito de poder compartilhar com vocês, mas não rola por se tratar de crianças. Ai, gente, que maravilhoso, né? E criança dá um certo medo, né? Porque criança sempre fala que a idade do demônio é 7, 8 anos. Então, assim, nunca dá pra... E é uma coisa que, tipo, a minha sobrinha, ela tá aí nessa idade. E daí ela joga várias verdades e fake news. E daí tem coisas que a gente sabe que ela tá brincando. Mas daí não tem como saber... Se a criança é sensitiva e ela realmente acredita que tá vendo essas coisas, ou se ela tá reproduzindo algo que ela viu, né? Ou ouvir numa família cristã, ouvir falar de Jesus e que ele vem pra salvar a gente quando o mundo acabar, tipo, ela, sabe? Mistura as coisas. Pode misturar. Então é muito difícil quando a criança fala essas coisas. E óbvio... Dá medo, né? Não, total, assim, dá aquele medinho de, tipo, será que é isso que tá acontecendo? Será que não é? Né? Bom, pra próxima, eu vi duendes. Oi, pessoal, sou a Karina, um nome fictício. Tenho 25 anos e moro bem no interior do estado de São Paulo, num sítio. Como grande apreciadora do sobrenatural, consumidora assídua de filmes e livros sobre bruxaria
E tudo que tem a ver com estranho, eu sempre acreditei em quase tudo. Pois bem, o caso começa com um perfil no Instagram, que é focado nos elementais, e posta várias coisas sobre duendes. Em uma postagem, ele ensinava como confeccionar um boneco de duende com as cores do seu. A crença é que cada um tem um como protetor ou algo do tipo. O processo era simples. Antes de dormir, você fala com o seu duende, pedindo para ele mostrar para você em sonho quais são as cores dele. E quando você acorda, você faz uma roupinha com essas cores e coloca num boneco que você mesmo pode confeccionar ou comprar. A premissa de uma interação com elementais é que eles são protetores, e como moro em zona rural, seria muito bom. Dizem que eles afastam animais peçonhentos, fazem ter menos mosquito, a colheita ser melhor, coisas do tipo. Ganha-ganha aqui. Como eu disse anteriormente, acredito em tudo. E aqui, lembrem-se da minha idade, da minha paixão por terror. Não tenho medo de quase nada. Já tive algumas experiências anormais, vi luzes, sentindo o colchão se mexer. Nunca me abalei. Gente, grandona. Voltando pra história, eu queria conhecer meu duende. Ora bolas, eles só trazem coisas boas, seria ótimo. Então, antes de dormir, tive minha conversa em voz alta, pedindo pra ele mostrar as cores deles pra mim em sonho. E no dia seguinte, eu faria um lindo duendinho e colocaria na mata perto da minha casa pra nos proteger. Até aí, tudo bem. Acontece que no meio da noite, eu vi minha irmã me chamar. Eu, estressada, pois trabalharia no dia seguinte, ignorei. Ela chamou mais uma vez, e dessa vez acendeu a luz também. Sabe quando você tá com o olho fechado, mas em vez de estar escuro, fica meio vermelho? Então você sabe que a luz foi acesa mesmo sem abrir os olhos. Eu falei pra ela ir dormir, meio sonolenta, e continuei sem me mover, deitada de lado, na cama, de costas pra porta. Com a sensação da luz ainda acesa nos olhos fechados, agora sinto a minha irmã me chamar novamente e pegar no meu braço, meio que me chacoalhando. Perco a paciência, abro os olhos e viro pra mão dela ir dormir. E pasmem, a luz está apagada e não tem ninguém no meu quarto. Posso dizer que foi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Me levantei e fui até o quarto da minha irmã e ela estava dormindo, até roncando. Fiquei ainda mais assustada. Nem peguei minha coberta, nem travesseiro, nem nada. Só sei que deitei do lado dela, me cobri com a coberta dos pés à cabeça, num dia de muito calor, e dormi chorando. No dia seguinte, com o rabo entre as pernas, eu peguei uma maçã, eu levei até um pinheiro que tem perto de casa e pedi muita desculpa pro meu doente. Falei que não tô preparada, que eu me arrependia de falar com ele, que eu sentia muito. Ao mesmo tempo em que pedi internamente para nunca mais passar por isso. É isso, não sei se foi verdade, mas sei que lembro até hoje o medo que tive. E depois daquilo eu nunca mais quis saber dos elementais. Continuo acreditando neles, mas agora quero ficar na minha e eles fiquem na deles. Bom, de bônus, meu monstro de infância é a macaca de carrossel. Ela era literalmente um monstro, sequestrou a Maria Joaquina e a manteve presa dentro de um encanamento, até os amigos dela resgatarem. Passei a infância inteira correndo quando passava embaixo de alguma árvore. Gente, perfeita, sério. Ai, eu não sei nem o que dizer, sabe? Porque assim, a Karina... Puxado, né? Queria porque queria o duende. Aí na hora que o duende se manifestou... Aqui, ela tinha pedido pra ver as cores dela. Isso. E aconteceu esse negócio aí de ela... E ela viu vermelho. Não viu? Ela não viu um vermelhinho, ela não viu... Era pra ter já feito a roupinha vermelha. É, mas eu achei legal. Eu amava muito... É que assim, né? A gente tem essa distância de faixa etária. E daí talvez você não tenha sido impactada pelo Xuxa e os Duendes. Foi. Xuxa e os Duendes eu amava. E tinha um duende preso na parede. Eu era obcecado por esse duende. Né? Eu amava demais esse filme. Eu não sei. Assim, várias dessas coisas eu não parei pra pensar se eu acredito ou não. Mas... Era meio normal quando eu era criança, né? Então, assim... Não sei, acho que ele não queria te fazer mal, Karina. Acho que não. Ele tava tentando te mostrar a cor e tava tentando acordar e falar, essas cores aqui que eu quero de roupa. Meu, olha, a minha paleta, eu acho que é um amarelo clarinho. Ai, não sei, dá uma olhada aqui, Karina. Às 3 da manhã, cara. Acho que ele Mede foi um pouco inconveniente. Pra fazer. Pega lá a trena, pelo amor de Deus. Acho que ele foi um pouco inconveniente também, né? Tem um pouco da inconveniência. Bora pra última história. Esquartejador de bonecas.
Oi, Mabê convidado, tudo bem? Sou Marcela e amo esse podcast e vou ficar muito feliz se você contar minha história. Vamos lá. Sou do interior de São Paulo e quando eu tinha uns 7, 8 anos, 2007, 2008, morava em uma casa que tinha uma casinha de 3 cômodos no fundo e às vezes ficava vazia, às vezes meu pai alugava para parentes. Na época, ela estava vazia, então eu, como criança que amava brincar de casinha, coloquei todos os meus brinquedos lá. Observação, sempre fui uma criança que cuidava muito bem dos brinquedos, porque tinha poucos. Um certo dia, apareceu um conhecido do meu pai, da época que ele tinha um bar no interior de Minas Gerais. Esse moço pediu ajuda para o meu pai, porque ele tinha largado da esposa e estava sem lugar para ficar. Então meu pai ofereceu essa casa dos fundos para ele passar a noite e assim foi feito. No outro dia de manhã, meu pai foi chamar ele para ver se ele queria um cafezinho. E quando ele abriu a porta, o cara não estava mais lá e ele tinha cortado praticamente todas as minhas bonecas em várias partes, provavelmente com uma faca. Eu tinha uma Suzy e uma daquelas bonecas de 1 metro que tinha ganhado da minha prima há pouco tempo, entre outras bonecas, e o cara esquartejou minhas bonecas. KKK. Hoje, eu acho graça. Mas na época chorei. Minha mãe fala que esse cara tinha sido traído pela esposa e não gostava de mulheres por isso. E por isso ele fez isso com as pobres das bonecas e graças a Deus foi só com as bonecas, né? E sim, meu pai é bem louco até hoje e confia demais nas pessoas. Gente, essa história é muito creepy. Nossa. Essa foi... Imagina, o cara esquartejou as bonecas. Mano, é pra você dormir à noite. Sabe, tipo... Você foi expulso da sua casa. Nossa, eu ia ficar apavorada, de verdade. Que mensagem que ele queria passar, né? O que... Nada a ver. Nada a ver, cara. Tipo assim... Mas isso... Eu sou bem cagão, assim, né? Tipo, se acontecesse isso, eu já ia pensar, putz, eu vou ter que me mudar daqui. Eu vou ter que vender tudo e levar minha família pro Ceará. Porque ele começou com as bonecas, entendeu? Depois ele vai começar com o quê? Com a família. Entendeu? Acabaram as bonecas, vai pra família, vai pros doentes, vai pros animais da casa. Eu não sei, eu não arriscaria. Aparentemente deu tudo certo, ela não fala nada disso, mas assim, eu teria pegado minhas coisas e teria fugido. Amei que você falou Ceará, porque eu acho que é um ótimo lugar pra fugir. Sabe que é um ótimo lugar pra viver. Eu acho, pelo menos na Ceará, maravilhoso. Mas acho que é isso, assim, esse é o que a gente sempre fala, né? Tem espírito, tem não sei o quê, mas quando vem gente, o negócio é mais embaixo, assim. Eu particularmente fiquei aterrorizada com o esquartejador de bonecas. Mas que bom que só ficou nas bonecas, deu tudo certo e a família tá boa. Isso. Bom, infelizmente o episódio acabou. A torcida, né? A plateia gritando lá no Jô Soares. Mas eu queria primeiro agradecer, na verdade, por você ter vindo. Tô muito feliz que você tá aqui nesse episódio. De novo, gente, tô gravando com áudio, mas no futuro eu quero gravar com vídeo também, com câmera. Quero chamar a gente, sabe, você de novo, chamar a galera que já veio aqui, pra gente também se ver, né, com a carinha, que o povo gosta de ver a carinha. Mas agradecer o convite e pedir pra você fazer o seu jabá aí, onde que a galera te encontra, os arrobas e tudo mais. Eu adorei. Me chama de novo que eu tenho várias outras coisas que me aterrorizaram a minha vida toda. Comecei a chorar. Eu Que Lute, podcast que eu faço com Tchulin. Vocês podem conferir aí em todos os agregadores de podcast. E em todas as redes, Instagram, TikTok. Eu sou Bubarim, no YouTube Bruno Miranda. É só pesquisar no Google Bruno Miranda. Tem um cara de sunga, aquele que fazia o Amor e Sexo. Não sou eu. Mas aparece lá eu também. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau.